aí tem alguns dos dados da partida. O Figueirense 0-0, obviamente, de jogo, né? E o Figueirense com 2,17 de XG contra apenas 0,86 do Náutico. Eu acho que você olhar para esse número já mostra muito do que foi a partida. Desses 2,17 do Figueirense, se eu não me engano, 1,80 foi feito só no primeiro tempo. Então, assim, foi um show de chances desperdiçadas aí do Figueirense contra o Náutico, que não conseguiu fazer um bom jogo, mas beleza, o jogo foi ruim. Agora, o primeiro tempo é trágico. O primeiro tempo do Náutico é horrível, e se mostra aí nas estatísticas. Acabou tendo até uma maior posse de bola, teve maior posse de bola nos dois tempos, mas no primeiro tempo foi um valor muito menor, mas acabou aí 54-46 para o Náutico, só com 18 finalizações do Figueirense, contra apenas 8 do Náutico. Dessas 18 do Figueirense, 6 foram no gol, contra só 2 do Náutico. E aí você pega 6 no gol, só que das melhores chances do Figueirense, talvez elas tenham ido para fora. Que seja aquela jogada de letra de Felipe Augusto, e o chute que ele erra também, que a bola quica na frente dele e ele consegue chutar para fora. Todos os chutes que foram no gol foram defendidos pelo goleiro, né? O Figueirense conseguiu finalizar 13 vezes dentro da área do Náutico. Assim, é um número bastante expressivo, quase todas foram dentro da área, contra apenas 5 tentativas de finalização do Náutico. E aí o complemento é óbvio, né? Aí de 5 para o Figueirense para 3 do Náutico fora da área. O Náutico teve um maior número de escanteios, 8-6. O Figueirense fez mais falta que o Náutico, 19-12. E isso vira meio que uma constante do Náutico. Nesses jogos que o Náutico tem alguns tempos temerosos, o Náutico faz pouquíssimas faltas. Isso incomoda um pouco, porque é a maneira mais fácil de matar o contra-ataque. Troca pelo cartão amarelo. O Náutico saiu desse jogo sem levar nenhum cartão amarelo. Não teve nenhuma matada de contra-ataque ali que tivesse sido passível ali de cartão amarelo, porque não parou o jogo. E aí, dessa não parada do jogo, saía muita chance do Figueirense, porque a maioria dessas finalizações também vieram de roubada de bola. Então, o Náutico tentava sair para o jogo, o Figueirense roubava e conseguia finalizar. E não tinha oposição do Náutico em relação à falta. E assim, eu acho isso um erro. Eu lembro que eu reclamei disso no jogo contra o São Paulo, no Morumbi. O Náutico jogava de peito aberto e deixava o São Paulo contra-atacar. Então, assim, era quase que um suicídio. Mata a jogada, pô. Leva o amarelo, troca uma chance de gol pelo amarelo. Talvez você não tivesse sofrido tanto na partida. Em relação a desarme também, aí um número muito superior do Figueirense, 9 desarmes na partida contra apenas 3 do Náutico. E aí outro número que eu coloquei aí para a gente ver, esse número aí ele tá inteiro, mas ele está sendo arredondado aí porque não tinha como colocar decimal. Mas o PPDA, que significa a quantidade de passes que um time deu nos seus 60 primeiros % do campo, ou seja, mais ou menos ali da meia-lua do meio-campo para trás, quantos passes ele conseguiu dar sem ter nenhuma ação defensiva por parte do outro time. Basicamente, isso mede a quantidade de pressão que o outro time fez. Então, enquanto o Náutico só conseguia dar 5,86 passes sem uma jogada defensiva do Figueirense, o Figueirense conseguiria dar 11 sem uma jogada defensiva do Náutico. Então, mostra que o Náutico não conseguiu pressionar o seu adversário. E aí é o primeiro ponto que eu trago numa questão individual. Marquinhos, ele é muito culpado pelo Náutico não ter conseguido pressionar. Marquinhos, ele fez a substituição, né? Mudou aí, tirou Patrick Alan, colocou Vinícius para jogar como segundo atacante, por vezes fazendo papel de meia, jogando mais ou menos como Patrick Alan jogava realmente, e Marquinhos foi encarregado para ser o ponta pela esquerda.
E assim, ele não conseguia acompanhar a linha do Náutico. Ele sempre ficava mais recuado do que ele deveria estar. Não sei se é por uma proteção para não ser facilmente ultrapassado, mas ele tinha uma missão de pressionar um lateral, que é assim que o Náutico joga ali, o ponta, ele não marca um zagueiro, ele marca um lateral, e ele não fazia isso, ele ficava muito recuado e ele quebrava a linha do Náutico. Ficavam 3 jogadores alinhados e Marquinhos sempre um pouco mais atrás. E isso fazia com que Vinícius ele tivesse que ter uma atenção lá no lateral também. Então, Vinícius sempre chegava atrasado, porque ele tinha que ficar meio que marcando 2, ou Vinícius ou Bruno Mezenga, depende do lado que eles estavam, e isso atrasava muito o Náutico. E aí a gente vai ter um lance no vídeo que a gente vai ver isso acontecendo perfeitamente. E assim, mas tu acha que isso foi culpa do posicionamento de Vinícius? Não, culpa de Marquinhos. Vinícius, ele consegue fazer essa marcação no lateral. Marquinhos, ele não conseguia. Ele ficava sempre 5 passos atrás da linha. E aí ele não tinha tempo hábil de fazer a pressão no lateral. Isso aí acabava com o sistema de marcação do Náutico, porque Vinícius ficava sobrecarregado. E aí tem jogada que o Náutico sempre estava um passo atrás. Ele sempre chegava, o cara já estava tocando. O outro jogador do Náutico chegava, o passe já tinha acontecido. Isso gera chance de gol do Figueirense. E aí vai estar no vídeo, quando tiver, eu relembro aqui isso que eu falei. Então, a pressão do Náutico, que talvez seja o ponto forte do time, foi aniquilado praticamente. Assim, o Náutico não conseguia fazer pressão, tinha um número muito alto. Isso atrapalhou demais assim, a equipe. Obviamente tem outros fatores para o Figueirense ter tido tantas chances. Um fator claro e objetivo se chama também Carlinhos. Carlinhos, ele entregou 4 chances de gol clara para o Figueirense. Eu sei que muita gente tem simpatia pelo jogador, que talvez ache que seja melhor com ele do que sem ele. Isso aqui não é o assunto, tá? Mas, nesse jogo, Carlinhos tem 4 entregadas claras. E não é a primeira vez que acontece. Carlinhos faz isso todos os jogos. E isso irrita muito. Irrita bastante. E, assim, ele tem muita sorte de não ter saído gol ainda. Tem muita sorte. Também outro, né? Tu arriscaria botar outro no lugar dele? Tem João Mastro. Assim, João Mastro, ele não foi relacionado, né? Índio foi pro jogo. Mas seria o zagueiro aí que tipo, se fosse para tirar Carlinhos, não estou dizendo que tem que tirar, tá? Mas estou falando, se fosse para tirar, eu acho que seria João Mastro o que seria colocado no local. Mas assim, Carlinhos, ele falha demais, velho. Falha muito, falha todo jogo. E tem sorte que não está saindo gol direto das falhas dele. O Náutico também tem outra questão assim, que é muito tática, eu achei, que é a forma de saída de bola, que o Náutico faz uma saída de 3 e aí essa bola busca procurar o Matheus Silva para ele achar um passe. Esse passe pode ir direto para a última linha, achar um Kelvin, mas geralmente vai no Arnaldo. E Kelvin, o Náutico faz uma jogada chata, que é Arnaldo pegou a bola, Kelvin vai sair da ponta e vai se aproximar de Arnaldo, enquanto Marco Antônio vai sair do meio campo e fazer a diagonal para assumir meio que a posição de Kelvin. Então é meio como se Kelvin trouxesse o lateral esquerdo para abrir o espaço para Marco Antônio atacar aquela linha. O Náutico faz isso toda hora. Só que não estava dando certo. Essa jogada não estava dando certo. O Náutico não conseguia achar Arnaldo numa condição que ele conseguisse dar o passe. O Figueirense estava pressionando. E o Figueirense acabava encaixotando ali a lateral e o Náutico perdia a bola e dava chance para o Figueirense depois dessa roubada de bola. Então, assim, Marco Antônio, ele tinha esse comportamento, que é um comportamento mecanizado quase. Ele faz isso sempre mesmo. E faltava um apoio no meio campo. Às vezes Arnaldo pegava a bola, ou Kelvin pegava uma bola de costas, e a única alternativa deles era ir para 1 contra 1. E aí eles perdiam. Perderam muitas vezes, assim, Kelvin também não fez uma partida boa, não. Muito por causa disso. Eu até falei no pós-jogo que eu tinha gostado, mas revendo o jogo, assim, foi muito ruim.
Então o Náutico ia para um lugar que estava muito preenchido, não tinha profundidade, Bruno Mezenga não conseguia segurar o zagueiro, Kelvin saía muito da ponta e trazia o lateral com ele, então acabava que ele tentava trazer um lateral para abrir um espaço, mas na verdade é que ele estava congestionando o local que o Náutico estava tentando sair. Então, assim, isso atrapalhou muito o primeiro tempo do Náutico, e além de decisão técnica, né? Assim, tem algumas jogadas que claramente o Náutico tinha melhores opções para fazer e optava por jogadas que não dariam certo. Se falta arriscar, Vinícius com algumas bolas que ele pegava com o Igor Fernandes livre, que era só fazer uma inversão de bola e tentava uma coisa mais difícil. Contra-ataques que Mezenga conseguia fazer o pivô, Mezenga conseguiu armar, a bola caía para os pontas do Náutico e os pontas do Náutico não conseguiam arrancar e transformar aquela chance em uma chance clara de gol. Então, assim, a parte técnica do ataque estava ruim, algumas mecânicas ali de saída de bola do Náutico não deram certo, por falta de característica de alguns jogadores. Então, assim, foram vários fatores que fizeram o Náutico ir mal na partida. E, assim, no segundo tempo, o Figueirense ele cansa, tá? Ele volta para uma configuração que ele estava indo muito mal, ele troca as peças. Essa melhora do Figueirense, Gabriel Santiago tem 70%, 80% aí do crédito, e aí quando ele cansa, a marcação, pressão do Figueirense acaba e o Náutico tem 30 minutos ali jogando bola. Ô João, e até um ponto para acrescentar, eu acredito que eu até disse isso na live. Mérito de Hélio dos Anjos, essa questão da disposição física do time, até por conta daquela maratona toda de treinamento intenso que ele fez. Que muita gente questionou aqui, não, mas vai estourar jogador e tudo. Veja, o Náutico ele estava inteiro no fim do jogo. Não apresentava aquele cansaço que a gente viu, por exemplo, no jogo de estreia de Hélio contra o Botafogo da Paraíba, quando deu 30 do segundo tempo, estava todo mundo morto. E aí isso não aconteceu nesse domingo. O Figueirense cansou, realmente cansou, e o Náutico soube se aproveitar. Não foi uma questão de uma mudança de Hélio feita no jogo. Lógico que a entrada de Auremi ela ajudou bastante, mas a questão física ela foi algo plantado lá atrás e que a gente pôde ver talvez mais claramente no jogo de domingo. Tá fechado, teu mic, tá fechado. Não, foi bom. Exatamente, assim. E aí, uma coisa que vem preocupando muito nessa questão do ataque do Náutico é que o Náutico, ele realmente jogou melhor no segundo tempo, pegou um adversário cansado. E ele conseguiu produzir de XG 0,70. Então, assim, mesmo nessas condições, o Náutico não conseguiu criar para fazer uma chance ali razoável de você ganhar o jogo. Não teve uma oportunidade clara. E, assim, isso está pegando já. Eu acho que o próximo jogo precisa ter mudanças substanciais no ataque. Ô, João. Oi. Primeiro é Paulo Sérgio. Sim. O Paulo Sérgio com 5 minutos chutou em gol, que Bruno Mezenga não fez em tempo inteiro. Fala aí, Atos. Ô, João, tu tinha falado no pré-jogo e realmente eu fiquei muito impressionado com o futebol do Leonan. Jogando demais, velho. Inclusive, eu ia anotar ele aí, para quem sabe aí no futuro, tal, um reforço pro Náutico, mas ruptura de joelho, não foi? Eu nem vi o que tinha acontecido, assim. Não via pesado. Rompeu os ligamentos. E ele estava numa fase muito boa, né? Eu me impressionei com o primeiro tempo dele. Não, era ele, assim, o lado esquerdo era ele. Eu até falei que ele era um ponto positivo e negativo, né? Porque aquelas subidas deixam buracos no contra-ataque, só que o Náutico não conseguiu aproveitar e ele ficou só com a parte boa. Jogava bastante, inclusive, ele sai, eu decorei a hora, foi 36 minutos do primeiro tempo que ele sai. Querendo ou não, depois daquilo ali, o Náutico tem uns 5, 6 minutos no primeiro tempo, que foi o melhor do Náutico no recorte da partida. Porque deu uma desorganizada ali no time do Figueirense.
Mas eu acho que, voltando ali à questão do ataque, eu acho que as peças do ataque do Náutico precisam ser alteradas. Paulo Sérgio é a substituição óbvia, vai rolar. Agora, eu começo a pensar também em Hélio Borges. Eu não sei se no lugar de Vinícius, eu não sei se no lugar de Kelvin. Mas, assim, Kelvin, ele precisa de uma condição perfeita para poder render. Assim, tá deixando a desejar. Ele tem bons números, só que ele é um meio campo que joga na ponta. Ele não é o jogador incisivo. O Náutico não vai depender, não vai com Kelvin colocar na frente a bola e entrar na área. Não vai ser esse jogador que vai fazer isso. Talvez ele consiga um cruzamento. Ô, João, e ali sai uma assistência. Mas esse ponto incisivo ele não é. Eu entendo, João, mas veja só. Eu acho que não tem como a gente olhar para Kelvin sem primeiro esmiuçar a situação de Vinícius. Sim. É uma opção também. Porque, veja só, Kelvin não jogou bem esse jogo. O Náutico quase ninguém jogou bem. Muriel foi eleito o melhor da partida. Mas Kelvin, em alguns jogos, ele vem colaborando e tem algo em Kelvin que às vezes não aparece muito para o torcedor, que a ajuda na marcação dele é mais eficaz. Ele consegue compor mais ali para fechar ali o lado dele. Vinícius, ele tá rendendo muito abaixo, muito abaixo. Se tiver de entrar, seja Hélio Borges, seja qualquer um, para jogar ali em um dos dois lados, tem que ser no lugar de Vinícius. Eu não posso, o primeiro substituto... Bom, por exemplo, vamos colocar Hélio Borges para jogar. Para mim, não pode ser no lugar de Kelvin hoje. Primeiro, ele entra no lugar de Vinícius, pô. Não, eu não discordo, não. É porque Hélio Borges joga mais pelo lado de Kelvin, né? Mas, assim, eu não discordo que tem que colocar para jogar no lugar de Vinícius, assim. Revendo o jogo, Atos, eu nem acho que a partida de Vinícius foi tão trágica, tá? Eu tinha a impressão que tinha sido mais. Mas, assim, também não dá para jogar na ponta. O Náutico não tem velocidade. Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, e eu vou me irritar quando o Hélio Borges for titular. Assim, eu sei que vai acontecer isso, porque tem lance nesse segundo tempo que eu já me irritei com o Hélio Borges. Mas, assim, o Náutico precisa alterar a peça. O Náutico acho que não vai conseguir ter um rendimento ali ofensivo jogando com esses mesmos jogadores. Talvez Paulo Sérgio já dê uma melhora grande. Até porque vai parar muito com esse chuveirinho para Mezenga brigar. O Náutico vai ter que sair por baixo muitas vezes. Eu tenho um problema com o Hélio Borges, que eu acho que pouca gente observa isso, e eu tento dar um pouco mais de luz, que é a parte tática de Hélio Borges. Eu até gosto de Hélio Borges num contexto onde você facilita as coisas para ele. Eu acho que o ataque tem que estar facilitado. Por isso que eu gosto dele em configurações de jogo de segundo tempo, de jogos fora de casa, porque geralmente no segundo tempo você acaba entrando com um volante a mais. É tradicional de Hélio, ele entrou com o Auremir, de vez em quando ele bota Samuel também. Aí você faz uma trinca de volantes ali, deixa as coisas mais simplificadas, com dois atacantes na frente, com o Hélio Borges sendo um deles. Eu acho que assim fica mais fácil, porque você só precisa chegar para ele e dizer: joga aí. Acabou. Vai lá e joga. Não precisa ter muita ordenação tática. Agora, para sair jogando, meu amigo, assim, se for dar várias funções para Hélio, dizer assim: Hélio, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai jogar nesse setor, fazendo isso, se comportando dessa maneira, eu acho que é pedir demais para Hélio Borges. Viu? Assim, a gente jogou com Marquinhos. Marquinhos fez a função. Fez horrível. Jogou nada, agora ele teve chance. Mas aí, a função de Hélio Borges vai ser: Hélio Borges, sabe aquele lateral ali? Marca ele. Quando ele tiver com a bola na defesa, tu vai pressionar. Quando ele passar, tu marca. Se ele fizer isso, aí já tá ótimo. Eu não sei se tu ouviu o que eu falei logo no começo, não sei se tu estava aí, sobre Marquinhos, vai ter vídeo. Mas assim, Marquinhos, ele é o responsável pelo Náutico não ter pressionado o Figueirense. Eu acredito, mas é porque no caso de Marquinhos, primeiro que eu não concordo com o Marquinhos jogando nessa posição. Eu acho que Marquinhos jogando pelo lado,
ao lado de Vinícius, porque, veja, uma coisa é você jogar pelo lado, ele jogou assim na carreira, mas uma coisa é você ter por dentro alguém como Vinícius. Isso joga você mais pro lado ainda. Mas, sem querer comentar sobre o que Marquinhos rendeu, eu não tenho um conceito formado que Marquinhos é um completo imbecil taticamente. Até porque a carreira dele diz o contrário. Agora, Mas aí é esperar que ele faça o que não fez até agora, né? no caso de quem? De Marquinhos, pô. A carreira de Marquinhos é ao contrário a tudo que ele ia jogar no Náutico. No Náutico ele é outro Marquinhos. É porque Marquinhos eu acho que já é carta fora, assim. Marquinhos não vai jogar titular no próximo jogo. Marquinhos volta a dar um passo atrás. A gente está aqui falando de Hélio Borges para poder assumir a titularidade. E aí eu acho que taticamente Hélio Borges é complicado. Eu já estou dizendo isso porque, meu irmão, assim, eu espero estar errado, espero que o jogador entre e renda pra caralho, faça gol, dê assistência. Mas eu acho que na hora que Hélio Borges sair jogando, somente um jogo em casa, que é um jogo de uma configuração diferente, a turma vai se frustrar muito. A turma vai, é como o João está dizendo, vai ter raiva e vai ter raiva assim, dobrada. Assim, eu acho que quem se frustra é quem tem muita esperança. E eu sei que tem muita gente que tem muita esperança. Agora, assim, o que eu falo de Hélio Borges não é que eu quero... Hélio Borges, a gente tem um jogadorzaço no banco e a gente vai colocar e ele vai resolver. Para mim, é uma tentativa de melhorar esse ataque do Náutico. O Náutico não ataca, pô. O Náutico não cria chance mais. O Náutico não tem um jogador que vai pegar a bola e vai parar dentro do gol. Onde quer que a bola esteja. Depende de cruzamento para o Marco Antônio chegar e cabecear. Assim, não, eu acho que o Náutico precisa mudar. Precisa mudar de alguma forma. Vai precisar fazer isso. Porque, velho, eu tô ficando um pouquinho desesperado com essa situação do ataque do Náutico. Então, no ato de desespero que eu tô falando isso de Hélio Borges, sabe, Adi? Eu acho que desespero é mais... alguém citou aqui Lucas Cardoso fazer a ponta. Eu acho mais desespero ainda. O cara chegou agora, já virou o titular. É sinal que a gente não sabe o que fazer, na verdade. Eu manteria Vinícius e Kelvin. Eu acho que é melhor dar sequência nisso aí. Mas eu concordo com o Ato. Se fosse para mexer em alguém hoje, eu mexeria em Vinícius. Assim... Eu entendo. No final de tudo, eu entendo o raciocínio, Chapa. Eu falo isso mais porque tá me agoniando, sabe? E aí a gente vai ver alguns lances aí que eu vou conseguir falar melhor o que é que eu... Por que eu tô achando isso, apesar de que nesse mesmo vídeo vai ter Hélio Borges me fazendo raiva. Então, assim... aí que tá o problema, é o que eu falei do zagueiro, de Carlinhos. Beleza. E aí, a gente vai pôr quem? João Mastro? Eu acho que a gente vai se irritar do mesmo jeito. Assim, eu acho que você tem que pontuar o problema. Talvez seja isso mesmo, mas eu acho que chegou a hora de tentar. Houve um momento que Igor Pereira, de fato, era um cara que a gente olhava assim, falando, não, bota o Igor Pereira, pô. Porque, de fato, era um cara que você falava, vai melhorar. Mas hoje eu não consigo enxergar, vou voltar Hélio Borges e vai melhorar. Não consigo enxergar isso. Talvez com o Paulo Sérgio, isso já mude um Paulo pouco. Sérgio e Mezenga, mas Paulo Sérgio e Mezenga, você fala, bota Paulo Sérgio no lugar de Mezenga, você fala, vai melhorar. Agora, porra, eu não consigo olhar, sair Kelvin, entrar Hélio Borges e melhorar, não. Eu não consigo afirmar que vai melhorar, mas pelo menos vai mudar a característica. Você vai ter um cara que é um ponta que talvez ele consiga driblar um jogador e sair dentro da área. Kelvin não faz isso, pô. Kelvin não dribla um cara e vai para dentro da área de jeito nenhum. Isso me irrita muito no ponto, ele não ser incisivo, sabe? Ele nunca leva pra ponta, né? Ele puxa pro meio, né? O que é pior. E quando ele puxa pro meio, acabou, pô. Ele puxa pro meio e ele vai pro meio. Não importa o que é que está acontecendo, se ele puxar para o meio e o time do Náutico todo tiver vindo pelo outro lado que ele puxou, ele não volta a bola nunca. Ele vai jogar para ninguém, mas ele vai jogar para o meio. E aí, assim, acho que a gente pode ir para o vídeo, porque vai ter algumas coisas. E eu falei da pausa, Chá, porque acho que eu vou precisar te pedir bastante pausa nesse vídeo. Tô de olho aí, vai. Vai logo para o começo, volta para o começo mesmo, porque
Esse aí é um posicionamento totalmente fora da bola, de característica de Marco Antônio. Olha a saída de bola do Náutico. Marquinho pegou. Pode pausar aí? Ó, olha Marco Antônio. Marquinho, ele driblou a marcação, ele conseguiu limpar a jogada. Só que Marco Antônio, ele é um volante. O volante, ele precisa ajudar ali naquela saída de bola. Marco Antônio, ele fica se marcando. Ele não dá 2 passos para trás e vai para o meio ali, talvez do atacante, pro camisa 10, para Gabriel Santiago. Ele tem 2 espaços, ele pode escolher ir para frente e ir para trás. Ele tá marcando o camisa 10 ali. Sendo que e o Náutico que tá com a bola. Dá 5 passos para trás, corre para trás e volta para a esquerda, para a direita, dá espaço, velho. Tu é volante, tu precisa ter essa noção. Se distancia do teu marcador e faz essa bola acontecer. Olha isso. Ele vai se marcando cada vez mais. Ó, Marquinhos pediu. Ó. Marquinhos tá gesticulando para ele. Vem, tipo, apareça, meu amigo. Sai daí, pô. Porque tu tá fazendo no único lugar onde tu pode estar marcado, pô. É justamente, meu irmão. Olha o espaço que tem ao redor de Marco Antônio aqui, pô. É gigante. E aí, olha a quantidade de jogador do Criciúma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores no frame. Se Marco Antônio corre para trás e recebe essa bola, só tem mais 4 na frente. É praticamente só a linha de zaga. Para você sair bem. E Marco Antônio, às vezes, ele se perde nessa função básica de um volante. E aí ele precisa se ligar, porque isso aí, ó, 1 minuto de jogo. O que é que vai acontecer aqui? O Náutico vai perder a bola. Pô. Vai perder a bola. Dou play aqui. E aí, pode dar play. E aí Marquinhos vai ter que sair. Ele continua lá, ó. Ele continua marcado. Marquinhos existiu, né? E aí vai tentar uma jogada que é muito mais difícil, perdeu a bola. E o que é que sai dessa perda de bola? Provavelmente depois ele vai conseguir achar. Tem como pausar aí de novo? Esse aí é mais uma vez. Ó, o Náutico, ele tem essa saída de 3. Igor Pereira volta e se enfia dentro dos zagueiros. Matheus Silva é o responsável agora pela saída de bola do Náutico. Ele que é responsável por tirar essa bola dali. Ele vai tentar achar passe. Mas olha como o Náutico é completamente encaixotado por esse lado do campo. Por quê? Tem 3. Marco Antônio, ele já está fazendo um movimento de ataque. A linha, naquela automação ali que eu comentei no começo do jogo. Ó, Marco Antônio, ele deixa o meio campo e corre em diagonal para aproveitar um espaço que Kelvin vai atrair um lateral. Só que, velho, olha a distância que Marco Antônio tem para chegar na ponta. Ele não vai conseguir. O posicionamento dele não pode ser esse aqui, não. Então, é muito mais interessante aqui, Marco Antônio, aparecer como um apoio para tentar tirar aquela bola, tentar dar uma opção, do que ele tentar fazer essa corrida diagonal, que não vai acontecer. E aí pode dar play. Ó, Gabriel Santiago vai, o Náutico até acha ali, ó, mas perde a bola porque tem 4 jogadores contra 2 do Náutico. E Marco Antônio, que era o único meio campo, ele foi fazer ali a corrida diagonal. Ó, Kelvin já trouxe o lateral. Né? Na verdade, Marco Antônio era para estar atrás do lateral já, para aproveitar esse espaço aí, ó, que foi deixado, sabe? O espaço que está entre Leonan e o zagueiro ali, Liga. Ele era para aproveitar esse espaço, só que não tem, é impossível ele sair nessa carreira e chegar ali. E aí a bola Kelvin recebe de costas, é uma jogada dificílima, tem 3 ali no espaço muito curto de campo. Kelvin não vai conseguir o domínio, e aí o Náutico até vai recuperar, mas isso vai gerar contra-ataque. Ó. E aí é falha técnica também. Ó. A bola vai no pé de Arnaldo. O que Arnaldo faz? Dá no pé do Criciúma. E aí, meu amigo, Carlinhos falha. É a segunda vez que tu fala Criciúma. Foi mal. Tô com o Criciúma na cabeça. Sinat. Carlinhos escorrega. E aí a Gabriel Santiago sai na cara do gol. Por quê? A falha técnica de Arnaldo e falha técnica de Carlinhos. Aí, mais uma vez, ó, vê. Marco Antônio, ao invés de dar... Marco Antônio vai fazer a mesma coisa. Ó. Ele vai atacar as costas de Kelvin. Aí você já não tem a opção aqui, né?
Quem é que você toca para quem? É Arnaldo aí? É Arnaldo aí? Arnaldo tá atrás. É Quem Kelvin. que tá com a bola? Kelvin, né? Já não tem opção de passe, né? A única opção que ele tem é lá no meio ali, mais ou menos. É difícil pra cacete. A única coisa que Kelvin pode fazer aqui é tentar arrastar essa bola para o meio, que é arriscado. Não vou dizer que não é arriscado, não. Talvez o mais seguro fosse voltar a bola. Mas aí, Kelvin, assim, numa jogadaça, assim, porque é um jogador que consegue fazer esse tipo de jogada, ele tenta dar uma caneta no meu campo, assim, é óbvio que vai dar certo. E aí, o que é que acontece? Contra-ataque pro Criciúma. Figueirense. Porra! Pro Figueirense. Se eu falar Criciúma de novo, entenda o Figueirense. Então, o Criciúma, Figueirense consegue sair ali, Arnaldo falha, e é mais uma vez chance de gol para o Figueirense. Fala pro time catarinense, que aí tu não Marquinhos de novo. Cara, qual é a chance desse passe entrar? Volta aí, Chapo. Ele tá saindo para um contra-ataque. Ele volta, percebe que não tem espaço. Se ele tenta com a direita, até vai. Mas o cara tá fechando completamente o passe, pô. Volta essa bola. Era melhor começar um pouquinho ali, né? Volta, pô. Porque não tem chance disso passar. O que acontece? Contra-ataque pro Figueirense. Chance de gol, chute. Os famosos erros não forçados, né? 7 minutos de jogo, a gente já teve segundidade de vídeo. O Náutico fazendo a mesma coisa agora. A saída de 3, só que Arnaldo, ele joga um pouquinho. Agora vai dar certo, porque Arnaldo atacou, Igor Pereira veio conduzindo. Igor Pereira vai ter ali um espaço, ele vai conseguir valorizar. Isso aqui eu falei no pós-jogo. Isso aqui é um up, tá? Ele aprendeu, evoluiu. O Pokémon evoluiu. Conseguiu, e o Náutico desperdiça. Olha, volta aí. Esse lance, por favor, Chapa. Vê, olha o espaço que Igor Fernandes tem, pô. Isso aqui ele tem que arrastar. E o domínio dele foi de uma lentidão. Não, horrível. Aí, mais uma vez, o Náutico vai tentar fazer a saída de jogo, agora com tranquilidade. O Marco Antônio vindo num apoio, o Náutico consegue trocar passes, e ali Mezenga acha o Marquinhos, e o Náutico também estraga uma jogada que é muito clara. Vinícius tinha a chance de bater, escolheu tocar para ninguém ali, o Náutico desperdiça um contra-ataque. Claro. Errado. Mais uma vez, a mesma estrutura de saída, dessa vez o Náutico jogou pelo outro lado. Marcando de novo ali, né? Pelo outro lado, o Náutico conseguiu ir bem. Esse aí é o lance do gol, não fui eu que cortei, porque como é tempo útil, ele corta ali, mas foi o lance do gol impedido do Náutico. Olha esse lance, Chapo. Vinícius. Volta aí. É a mesma jogada de Igor Pereira, tá? É exatamente a mesma situação de Igor Pereira. Recebeu no meio de campo, sem oposição. Olha Igor Fernandes. Olha Igor Fernandes lá. Olha o espaço, pô. E ele errou. Tipo, pra ninguém. Não tocou. Eu nem entendi o que ele tentou fazer. Não tem a menor lógica. Olha Igor Fernandes lá, pô. Sozinho. Marquinhos fazendo o movimento certo, atacando ali, levando o nosso lateral sozinho. E o Náutico não aproveita as chances que tem, sabe? Aí o Náutico trocou, passou um tempinho tentando só bola longa, e algumas deram certo. Mezenga ganhando aí, Vinícius chegou, e aí foi falta, tá? Isso aí é falta, o juiz não deu, mas assim, um lance de alternativa que o Náutico fez dando um chutão. Volta aí agora, de novo. Isso aí é engraçado, esse lance. É porque, deixa eu ver aqui. Esse aí é o lance. Pausa aí, Chapa. Esse é o lance que o Náutico vai estar sempre um passo atrás. E aí a culpa de Marquinhos também. Mas não é só dele nesse lance, tá? Vê. Olha a diferença da pressão que o Criciúma fazia lá com o lateral. Quando o Kelvin domina uma bola, para essa diferença aí. Olha a demora que Arnaldo tem para chegar. Ele não marca. Kelvin não marca a linha de passe. E o Figueirense roda a bola. E aí vê, Marquinhos, volta aí um pouquinho. Para quando a bola está no meio campo. Pausa. Olha a linha de marcação do Náutico. É Kelvin, Marco Antônio e Igor Pereira. Marquinhos, ele está muito afundado.
muito afundado na linha. Ele tem que marcar o lateral ali. Ele está fazendo o quê nesse tempo todo, afundando tanto? Ele vai muito para trás e ele deixa espaço para o Figueirense rodar. E aí, o que é que faz? Como ele vai tão para trás, ele não consegue correr para frente novamente. E isso acaba com a marcação do Náutico, que já estava fragilizada nesse lance. Pode dar play. Ó, a bola vai chegar no lateral e ele não tem mais nenhuma condição. Vai só voltar a bola. Aí Vinícius aí agora Vinícius já não tem mais condição de ir no zagueiro. Vinícius vai ter que ir no lateral. Aí ele volta no zagueiro. Aí Mezenga já tem que correr atrás. E o Náutico está sempre um passo atrás. Ó. O cara sempre recebe sem oposição. Tudo por causa de um posicionamento lá na frente. Ó. De novo, cadê Vinícius? Vinícius estava marcando lateral, como é que ele vai estar aí? Olha o Marquinhos chegando atrás. Depois, né? Aí o que é que acontece? Bola nas costas. E aí, o quê? Chance de gol para o Figueirense. Ou seja, uma coisinha desencadeou uma sucessão de jogadas que o Náutico não conseguiu ter domínio. Nesse lance, mais uma vez, aí de contra-ataque, a bola de Igor Pereira parece que é o único jogador que tem capacidade de fazer o Náutico jogar rápido. O lançamento teve uma intenção boa, não foi perfeito, mas aí o Náutico pelo menos chegou na linha de ataque, teve um bom passe ali de Igor Fernandes. O que é que o Náutico faz com bons ataques? Foi bloqueado, um chute assim, despretensioso. Depois teve essa chegada aí. Aí Matheus Silva, o responsável pela saída de bola do Náutico, com bons passes, com chegada, o Náutico não consegue conectar ataque. Pô. E aí, tome contra-ataque, Matheus Silva no carrinho. Eu tô começando a gostar de Matheus Silva, assim, bem, sabe? Porque é um zagueiro. Bate quando é preciso, chega no carrinho, chega no corpo. Eu tô começando a gostar. E aí Igor Pereira vacila nesse lance aí. Mais um lance dado pelo Náutico. Pô. Logo de Igor Pereira, e aí é mais uma chance clara para o Figueirense. Então, velho, no primeiro tempo, foi uma sucessão de erros assim do Náutico absurda, pô. E que não é à toa, o Figueirense não conseguiu aproveitar, mas o Náutico também, mas o Náutico deixou muitos ataques. Esse é o lance de Kelvin para o meio. Velho, ele prefere se livrar da bola do que rodar. Toque em Igor Pereira, dá circulação, acha Arnaldo. Ele prefere jogar a bola para o goleiro. E aí mostra também um pouquinho de como o Figueirense cansou. Olha como o Náutico agora já consegue envolver. O Náutico consegue envolver já o time, já não tem aquela marcação-pressão, já consegue achar o zagueiro lá do outro lado, ó, porque não tem mais aquela perseguição, não está naquele nível de enfrentamento mais. O Náutico tem uma posse de bola muito longa, sem o Figueirense atrapalhar tanto. Aí o domínio de Arnaldo é ruim, mas beleza, manteve a posse. O Náutico vai conseguir circular praticamente sem oposição. Ele já não consegue marcar da forma que eles marcavam no primeiro tempo. Vai achar Vinícius jogando mais livre no meio, Igor Pereira tem tempo de errar, tem tempo de recuperar a bola de novo. O Náutico vai chegando com tranquilidade. Acontece a aceleração, desperdício. A chance que o Náutico constrói é desperdiçada. Matheus Silva ganhando. Olha esse lance. Mezenga vai ganhar. Pausa aí. Nossa, isso aí faltou. Porra, não existe. Isso não existe. Lance. Caiu no pé do meu ponto. Esse lance é para ele parar na cara do gol, pô. Olha Exato. A dificuldade de Hélio Borges para conduzir, ó. Aí ele acerta. Olha o campo livre, velho. Nesse primeiro toque, ele acerta. Ele tira a bola do pé dele. Ele tem espaço para correr, ele dá o tapa. Agora, olha o segundo e o terceiro toque de condução na bola dele. Ele tá na frente de todo mundo. Olha isso. Nossa. Ele sai tocando na bola, pô. Tipo, ele toca, tipo, meu irmão, não tem um que aguente isso, porra. Absurdo, porra. Isso irrita demais. É porque ele é ambidestro, né? Ele é ruim com as duas. As pernas se enrolam ali. Uma condução de bola, pô, não é possível. E aí, esse lance eu peguei pra gente falar um pouquinho de Lucas Cardoso, que aí foi a participação aí mais efetiva, talvez, dele no jogo. Ó, essa marcação-pressão, que ele é muito forte. Não conseguiu roubar a bola,
mas ajudou, dando toque ali praticamente de primeira, organizando mais ou menos o time. Vai receber aí, ó, de primeira também para Igor Pereira. Esse lance é o lance que a Auremi sai na cara do gol. Então, ali, uma organização, um toquezinho de bola mais rápido, eu acho que ele conseguiu ajudar, e eu acho que ele pode ajudar nessa função. Aí também. Eu não sei, eu não consigo discutir mais mão na bola e bola na mão. Esse lance assim, não tem regra. Não tem regra. O futebol abdicou a regra aí, o que quiserem marcar tá de boa. E aí, até o que eu falei no scout sobre o Lucas é que ele tem as qualidades de meia e tem a velocidade de ponta, isso faz ele jogar nos dois, mas ele também tem os defeitos, às vezes, dos dois. E aí, esse jeito meio paradão foi o que eu quis falar como defeito dele de meia, sabe? Das vezes parecer que ele está morto em campo. E aí, realmente, isso acontece. Isso aconteceu no jogo do Figueirense, acho que muito por adaptação, eu acho que ele ainda vai pegar alguns gatilhos, mas isso aí realmente acontece no jogador. Mas com a bola no pé, com o campo para correr, eu acho que ele vai conseguir ajudar esse Náutico aí, entrando no segundo tempo, às vezes entrando como 9. Acho que de algumas maneiras ele vai conseguir ajudar. Esse foi o vídeo aí, acabou, mas mostra que o Náutico se complicou muito nesse jogo. O próprio Náutico, nessa saída de bola, nessas jogadas que ele deixa o Figueirense ser o senhor do jogo, passou muito pelo Náutico, pelas saídas do Náutico, pelas escolhas, e eu acho que precisa melhorar ali em alguns aspectos, em algumas tomadas de decisão dos jogadores, para que a gente consiga encaixar realmente quando a gente for jogar com um time que pressiona. Porque o Figueirense ser um time que pressiona ferrou o Náutico nesse jogo. O primeiro tempo foi extremamente complicado por causa disso, por esses erros técnicos aí que aconteceram. Então, eu acho que essas foram minhas duas maiores preocupações: essa saída de bola sob pressão, as alternativas que o Náutico tinha e o ataque. A incapacidade de criar uma chance de gol clara. O Náutico criou só uma, que foi essa jogada de Auremi. Então, assim, tem que melhorar para jogar contra o Caxias numa condição de ganhar o jogo.